E aí, gente, tudo bem? Sou Pedro do canal Pedro Costa Entrevistas. Para quem não me conhece, para os novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar, por favor, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificação para não perder nenhum vídeo, beleza? Bom, e na entrevista de hoje eu estou recebendo uma professora de inglês, ou como se diz no próprio inglês, uma English teacher. Então, hoje eu estou recebendo a Trielle Bueno. A Trielle, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite, Pedro. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu. A primeira pergunta é a seguinte: quem é a Trielle? Essa pergunta é uma pergunta complexa, responder quem somos, né? Mas refletindo quem sou eu sou uma pessoa, na maior parte do tempo, feliz, que gosta de curtir a vida, que gosta de aproveitar o momento. Eu dou aulas de inglês, sou professora de inglês, sou teacher, como você disse, também sou tradutora e intérprete por formação, tenho graduação em tradução e interpretação e uma pós em ensino de língua inglesa. No momento eu dou aulas de inglês online e também dou aula de português para estrangeiros. Sou mamãe do Ariel, que tem 9 meses, vai fazer 10 meses em breve. Sou casada, sou uma pessoa bem família, tenho uma família pequena, minha mãe, meu irmão e minha irmã, e nós somos bem unidos. Também vou ser titia agora, que é algo muito especial para mim. Sou uma amante da natureza, dos esportes ao ar livre, e minha grande paixão é viajar. Eu amo viajar pelo Brasil, viajar para o exterior, sempre com um olhar cultural, sempre com um olhar em melhorar a língua. Então, a Trielle é essa pessoa que gosta de coisas simples e rebuscadas ao mesmo tempo. Professora de inglês, foi um sonho, uma escolha ou simplesmente aconteceu? Foi uma escolha que vem quando eu recordo assim, as minhas conexões com esse cenário, quadro, lousa, aluno. Eu lembro, eu volto lá atrás da minha memória de infância, com uma lousinha de giz que eu tinha, ensinando meu irmão e minha irmã, escrevendo alguma coisa de giz na lousa, e os dois sentados pequenininhos copiando. Eu sempre gostei muito de inglês e sempre tive muita habilidade e interesse pela área de humanas, por literatura, por linguística, por língua portuguesa, línguas em geral. E o inglês sempre foi uma coisa que eu vi como um open doors, como uma coisa que abrisse mesmo portas e janelas para o mundo. Eu costumo dizer que abre portas e janelas, cada coisa com a sua dimensão. Mas quando eu fui para a faculdade, eu pensava em algo na área de humanas, e eu venho de Minas, de uma cidade de várias, já mudei muito, mas sempre de várias cidades pequenas. E aí a primeira cidade que eu morei no estado de São Paulo foi Franca. E eu já tinha iniciado letras, o curso de letras com especialização em espanhol. É aquela coisa, né? A gente domina algo, mas aí quando a gente é meio que adolescente, jovem, a gente quer lutar contra o caminho. E eu falava, não vou para a área do inglês, eu vou fazer outra coisa. E aí eu fui para letras espanhol, que era algo que, na verdade, eu gosto também do espanhol, mas não era a minha habilidade maior. E aí eu fiz 1 ano de letras com especialização com a habilitação em espanhol e falei, não, na verdade o que eu gosto é do inglês. E aí eu me mudei para a cidade de Franca, no estado de São Paulo, encontrei o curso de tradução e interpretação que unia tudo que eu gostava, que era trabalhar com a língua, mas ampliar um pouquinho mais para além da educação, apenas além da sala de aula. Quando eu me formei, eu fui para a sala de aula e eu digo que a gente aprende a ser professor sendo. Então, eu comecei a dar aula no último ano de faculdade, nunca mais parei, isso tem 14 anos. E foi algo assim, foi uma escolha misturada junto com a tradução e interpretação, com o meu amor por viagens, pelo mundo, por conhecimento e por fazer amizade. Sempre fui uma pessoa muito talkative, muito falante e muito interessada em aprender tudo. E eu vejo como eu tenho uma frase, eu não sei de quem é, não vou lembrar de quem é agora, mas ela diz mais ou menos assim: quando você fala uma segunda língua, você conhece um segundo mundo. Então eu sempre vi o inglês como esse open doors mesmo, como esse abrir de portas na minha vida. Então foi uma escolha que foi me levando para vários caminhos que não foram escolhidos, e eu tive que ir selecionando, né? Como, por exemplo, trabalhar na área de educação. Sempre trabalhei na rede privada. Hoje em dia eu trabalho por conta, eu tenho a minha empresa, eu sou professora online, eu tenho os meus alunos, mas eu sempre trabalhei em escolas privadas.
Então foram escolhas que eu fui fazendo ao decorrer dessa caminhada longa aí de 15 anos já, mas sempre eu considero uma escolha, sim. Então, essa era uma você acabou respondendo uma outra pergunta que eu ia fazer, que não Ah, que, desculpa, que não estava aqui no roteiro, fica à vontade. mas acabei pensando nela, mas você Uhum, já respondeu, que é se você leciona presencialmente também ou online, mas você já respondeu. uhum. Então, foi assim, Pedro, quando eu comecei a dar aula, essa coisa do formato online nem existia muito, né? Porque Uhum, as coisas mudam muito rápido em termos de tecnologia, então basicamente eu dava aula em escolas regulares, escolas de primeiro, segundo, terceiro ano e escolas de idiomas, onde o inglês era sempre o foco. E uhum, aí depois, quando a coisa da tecnologia foi ficando mais acessível, eu dava também, já dei aula na casa dos alunos, já dei aula para grandes grupos, pequenos grupos, aulas, como eu te disse, em escolas regulares, escolas de idioma. Depois fui migrando para o online aos pouquinhos. E atualmente, eu gosto muito dessa coisa de face to face, do cara a cara ali, de estar em contato com pessoas. Então, eu tenho um projeto na cidade de Ribeirão Preto, na Biblioteca Sinhá Junqueira, que é um projeto que chama-se English Descomplicado. E lá é onde eu encontro os alunos uma vez ao mês. É um projeto voluntário, gratuito, junto com todas as outras coisas que a biblioteca oferece, que são maravilhosas. Eu sou super fã desse espaço. E aí eu encontro com os alunos que se tornaram amigos e lá a gente faz uma troca de língua inglesa, de prática, de speaking. Então, hoje em dia, é a forma que eu tenho de encontrar os alunos. Tem um outro projeto também que eu comecei antes da pandemia, depois ele deu uma pausa e agora nós retornamos, que chama English and Coffee, que eu encontro os alunos em cafeterias que oferecem o serviço de atender com cardápio em inglês e tem um atendimento em inglês tanto para fazer o pedido quanto para pagar. E aí eu vou com alguns alunos meus do online, eu os convido e a gente se encontra na cafeteria para usar o inglês como ferramenta de real life activities, então conteúdo de vida real. Do contrário, hoje, atualmente, os meus alunos são todos online. acho que interessante, hein? E não sei se você explicou tudo agora sobre esse English descomplicado, né? Mas eu queria fazer uma outra entrevista com você depois, caso você aceite, Claro, vai ser um prazer. sobre esse projeto. Ai, vai ser um prazer. Essa é a menina dos meus olhos, tem sido uma grande descoberta, um grande prazer. Sempre me envolvi em projetos voluntários, porque eu acho que o inglês, como eu te disse, ele abriu portas para mim. Eu quero desmistificar o inglês, deselitizar o inglês, levá-lo para todos. E língua, assim como cultura, é para todos. Então, essa foi a proposta do English Descomplicado e eu tenho muito para falar, porque eu acho que quanto mais a gente fala sobre projetos, mais a gente inspira e atrai pessoas. Então, vamos conversar sobre eles sim, vai ser um prazer. Agora, voltando às perguntas do script. Como que você se preparou para essa vida de professora de inglês? Boa pergunta. Eu costumo dizer que eu sou muito grata à minha mãe, que lá atrás, quando nós morávamos na nossa cidade natal, a minha cidade natal, que é Patrocínio, no Triângulo Mineiro, a minha mãe, numa época onde não se falava muito sobre cursos de inglês, era sempre, assim como hoje ainda é, mas era mais elitizado ainda, apenas para famílias ricas, de posses. A minha mãe se esforçou ali um pouquinho mais do que ela já se esforçava muito e foi capaz de me oferecer essas aulas de inglês. Então eu fui estudar na época, era numa franquia que tinha, eu nem sei se essa franquia ainda existe, mas era o CCAA, que era muito famosa no Brasil todo, né? E o método deles, a metodologia deles é muito parecida com a do Kumon. Então você fica ali anos repetindo, é muito input, muito passivo a forma que se aprende. Eu comecei com 9 anos, muita gente pensa, mas 9 anos é muito novo. Não, hoje eu que trabalho com línguas há 15 anos, já dei aulas para crianças de 1 ano e meio. Meu filho acabou de nascer e eu falo com ele, leio para ele em inglês e dou aulas de inglês no escritório do lado do quartinho dele. Então, assim, eu envolvo com musiquinhas em inglês, com tudo em inglês que eu posso, porque eu comecei com 9, hoje, olhando para trás, eu falo, nossa, minha mãe me presenteou com isso, sabe? Porque foi mesmo life-changing, mudou a minha vida. Esse primeiro contato lá na infância, tomei gosto, se tornou mais fácil, ajudou na minha pronúncia, porque quando se é mais novo, se tem menos medo de errar, de arriscar, então você acaba se aventurando mais naquilo.
Assim como esporte, assim como qualquer habilidade, qualquer coisa que a gente tenta quando criança, né? Mas aí comecei a fazer inglês aos 9 anos, sempre tive facilidade, sempre tive gosto por línguas em geral, como eu te disse, pela área de humanas. Quando eu fui para a faculdade próxima à cidade que eu morava era Araxá, então oferecia letras com essa especialização em língua espanhola, mas eu não tinha a base do espanhol. Fui fazer letras, continuei estudando inglês sempre por conta, sempre com professores particulares, como eu podia. E aí, algum tempo depois, a gente se mudou para Franca, que foi onde eu descobri o curso de tradução e interpretação. E na época era na Universidade de Franca, então era a Unifran, que hoje é conhecida como Cruzeiro do Sul. E aí, a instituição, ela tinha uma feira de profissões, que é algo muito legal, que eu super recomendo para todos os lugares que puderem fazer isso. Eu acho que muitas das faculdades promovem esse tipo de feira. E aí, visitando a FEPRO, que era a Feira de Profissões, eu conheci mais sobre o curso de Tradução e Interpretação, que envolvia basicamente tudo relacionado à língua inglesa. Falei, bom, é isso aí que eu quero. Eu tenho habilidade com inglês, fui fazer esse curso, que na época era de 3 anos. Infelizmente, era um curso de 4, que passou a ser de 3, então deu uma enxugada. Isso aconteceu com muitos cursos da área de humanas e eu sinto muito, porque eu acho que muito se perde. 4 anos já é pouco, 3 menos ainda, né? Então, eu fiz a minha primeira parte de formação na faculdade. No segundo ano de faculdade, eu fiz meu primeiro intercâmbio, que foi um intercâmbio de trabalho e estudo. Eu não tinha condições de ir para o exterior só para estudar. Então, com a ajuda da minha família, eu já trabalhava na época, eu consegui fazer um intercâmbio onde eu trabalharia no país. Eu fui para os Estados Unidos, morei na cidade de Seattle, que fica no estado de Washington, no norte, perto do Canadá. E aí lá eu fiquei por 6 meses trabalhando, trabalhei num cassino, foi uma experiência muito legal, muito diferente. E aí, com o que eu ganhava, eu me mantinha e fazia o curso de inglês. Foi aí que eu tive mais certeza ainda, porque através do inglês lá, eu fiz muitas amizades, eu vi que realmente eu tinha facilidade, que dava para melhorar. E uma coisa que me encanta muito nas linguagens, no inglês, na parte de humanas, é que sempre há o que aprender, nunca cessa. Não é uma conta matemática, é algo que é infinito. Então, eu tenho sempre que estar em contato com a língua e sempre estar procurando me aperfeiçoar. E isso me encanta muito, sabe? Essa coisa de que não é uma mesmice. Todo dia eu aprendo algo diferente. Todo dia eu ensino um aluno diferente e com eles eu aprendo mais. Então, fiz esse intercâmbio, voltei, finalizei meu curso de graduação, fui para pós-graduação em ensino de língua inglesa. Alguns anos mais tarde, se eu não me engano, 4 anos após a minha formação, eu fui fazer o meu mestrado em treinamento de teachers. Eu fiz em Campinas, por uma instituição que chama Aquideu, em Campinas. E que mais? Depois eu participei de um projeto da embaixada, onde eu fui selecionada pela embaixada americana para fazer um curso no exterior de 1 mês, com tudo pago pela embaixada, que também foi muito life-changing, foi um grande divisor de águas. E tem uma outra formação que chama-se TKT, que é o Teaching Knowledge Test, que eu super recomendo. Hoje em dia ele faz parte do CLIO, que é para ensino de escolas bilíngues. É um curso que exige que você se prepare com um material específico, o livro do TKT. Eu estudei por conta na época, porque eu não tinha grana para fazer o cursinho, então eu li o livro, fiz os exercícios, peguei atividades prontas na internet, estudei e fui, prestei os níveis 1, 2 e 3. Na época várias escolas oferecem, mas na época eu fiz pela cultura inglesa, passei nos 3 níveis. E fui fazendo também exame de proficiência, como o TOEFL, que é muito famoso, né, para quem quer fazer faculdade fora, ECC, ECP, CAE, várias exames de proficiência, várias coisas que eu queria oferecer para os alunos, eu sentia que eu primeiro tinha que fazer para estar preparada. Então é isso, é assim que eu vou me capacitando. Até o ano passado eu fiz uma outra pós em metodologias ativas, que está super em alta, e no ano anterior, no ano de 2022, eu fiz um curso de conversação de Advanced Level para professores de língua inglesa. Beatriz, diz para mim, a língua inglesa ainda é vista como uma habilidade indispensável para o mercado de trabalho hoje em dia? Com certeza, Pedro, com certeza. Na verdade, hoje em dia, quando eu olho para o inglês, e eu tenho percebido muitos alunos, muitos adultos me procurando já com essa necessidade imediata, eu costumo dizer, inglês não é mais um diferencial no currículo, não é mais um diferencial na sua vida, é uma habilidade essencial para que você
mantenha aquela contratação, para que você alcance aquela posição, para que você entre naquele curso ou alcance certos objetivos. Hoje em dia, o inglês, ter várias línguas no seu currículo, falar várias línguas, efetivamente ter um bom nível nessas línguas e não só colocar no currículo que você fala inglês. Eu tenho nível, muita gente coloca assim, eu tenho nível avançado de inglês, intermediário de espanhol, ou ao contrário. Isso daí já caiu por terra, porque na entrevista e no dia a dia, a empresa, o contratante, ele vai querer que você desenvolva, ele vai querer que você use aquilo. Então, muitos adultos me procuram falando, olha, quando eu era adolescente ou quando eu era mais jovem, eu tive a oportunidade de estudar, não dei o valor, não gostava, tenho um certo trauma com a língua, isso, aquilo, só parei no verbo to be, e agora, na minha empresa, ou eu falo inglês ou eu falo inglês. Então, tem sido, assim, essencial, com certeza. O período do afastamento social entre 2020 e 2022 foi decisivo de alguma maneira para as aulas online que continuam até hoje? Sim, também foi algo, foi um divisor de águas, né? Esse momento de isolamento, quando tudo aconteceu, eu estava já migrando para online, mas bem vagarosamente. Eu atendia escolas de idiomas, atendia escolas regulares, atendia alunos em casa. E aí, com essa necessidade que tudo fosse online, porque nós não podíamos nos encontrar, né? E muita gente em casa, muita gente com acesso à internet, muitas pessoas pensando, peraí, o que eu posso fazer para que meu tempo seja de qualidade, para que eu evolua em algo? Então, algumas pessoas foram tocar instrumentos, outras foram fazer vários mini cursos e muitas me procuraram, peraí, Adriele, eu quero fazer inglês online. E aí eu já tinha meu material, eu já tinha plataformas e todo um formato que eu usava, já tinha feito um design de curso online, tanto para VIP quanto em turmas, e eu comecei a atender então só no online. No início a gente ficou com aquela impressão de que ia durar pouco tempo, né? A nossa esperança de que isso tudo se resolvesse rápido, mas aí depois, à medida que o tempo foi passando e a gente teve que se manter em casa e todo mundo trabalhando online, eu vi que era algo que dava para fluir bem. Hoje eu tenho a minha empresa, eu coordeno todos os setores, eu brinco que eu sou, além de teacher, eu sou a secretária, eu sou a coletadora de cliente, eu sou a departamento financeiro, eu sou marketing, eu faço minha publicidade no Instagram, e, enfim, eu faço todas as áreas que me necessitam. Eu produzo material, então sou departamento acadêmico, e eu tenho um aluno esses dias que me falou, um aluno de português para estrangeiro, ele me falou, além de teacher, você também é coach. Eu falo que às vezes sou um pouco psicóloga dos alunos, então foi sim decisivo para que eu conseguisse me consolidar e ter essa segurança de, não, peraí, o que eu faço, eu estou fazendo bem feito, eu estou me dedicando e não eu posso ficar só no online, sim, que hoje é muito mais prático. Você tem um filho com menos de 1 ano. Como que você concilia a maternidade e o seu trabalho? Excelente pergunta, Pedro. Eu poderia ficar aqui falando horas e horas sobre toda essa questão da romantização da maternidade, sobre como o mercado de trabalho não está preparado para mães, não deseja, não é friendly com mães, com gestantes. A minha gestação foi uma gestação tranquila, dentro do esperado, mas muito exaustiva. Eu trabalhava os 3 períodos, já trabalhava como autônoma, mas trabalhava também numa instituição, e não há uma compreensão, do meu ponto de vista. Empresas brasileiras, claro que nós não podemos generalizar, tem empresas, mas dentro do que eu converso com amigas, ou com mães, ou com puérperas, ou até gestantes, não há um preparo, as empresas não estão preparadas. Então, eu hoje, com o Arielzinho, meu filho que está com 9 meses, vai fazer 10, eu tive que me adaptar, eu tive que ter uma conversa muito bem planejada com o meu marido, com o pai do Ariel. Nós dois moramos numa cidade onde nós não temos uma rede de apoio, às vezes as avós vão para nos ajudar, então o que eu fiz foi, eu sou autônoma, eu tenho minha cartela de alunos, eu tenho meu grupo de clientes, eu não poderia deixar de atendê-los, porque cada um tem o seu objetivo. Eu tive um outro professor, um colega de trabalho que me cobriu com alguns alunos durante um tempo, outros não quiseram, fizeram uma pausa, mas normalmente uma licença aí básica das empresas brasileiras dura 4 meses, algumas 6,
e onde eu estava trabalhando, eram 4 meses e eu teria que voltar. E um bebê de 4 meses pequenininho, super dependente, criando aquele vínculo, mamando no peito. Então, eu optei por sair da instituição onde eu estava e voltei rapidamente a atender meus alunos particulares, porque eu sei que eles precisam de mim, que se eles me procuraram, cada um tem seu objetivo, e eu fazer essa pausa mais longa os prejudicaria, e também porque, como autônoma, eu costumo dizer que aula dada, aula recebida. Do contrário, né, não há um montante entrando, então eu precisava me preocupar com isso, sim, mesmo tendo havido um planejamento prévio, antes de eu ganhar o Ariel e durante a gestação, para que eu fizesse meu pezinho de meia. Assim que o Ariel nasceu, já comecei a organizar a rotina da casa e a minha rotina e do meu marido para que eu pudesse voltar quando o Ariel tivesse com 2 meses, e assim eu fiz. Quando ele estava com 2 meses, eu voltei para as aulas online, e aí meu marido e eu, a gente vai se adaptando ali e revezando nos cuidados com a Ariel. E é isso, é uma aventura, porque um bebê é imprevisível, né? Ele tem muitas necessidades que não estão dentro do nosso controle, porque ele é um serzinho independente, que tem as vontades dele, o corpinho dele, cada dia ele tá de um jeito, já tem o humor dele, mas eu tenho que ser muito organizada para que tudo funcione direitinho, para que eu atenda os meus alunos no horário, para que as aulas estejam bem preparadas, para que o material continue tendo a mesma qualidade. E para que também eu consiga ser a mãe que eu busco ser com a Ariel. Para uma pergunta longa. A gente sabe que a docência é desvalorizada, apesar de ser a carreira primeira para todas as outras profissões. E sem professores, o que seria das outras profissões? Então eu pergunto, o que você teria a dizer para quem quer ser professor de línguas no mundo onde a inteligência artificial é uma das principais ferramentas de comunicação entre países e línguas diferentes? Essa é uma excelente pergunta, que me leva a muitas reflexões diariamente. Esse tem sido um período de grande avanço tecnológico, isso é inegável, e eu mantive uma certa resistência com as questões de inteligência artificial e de todo esse migrar para o online, né? Porque eu sou de 1988, então eu sou uma migrante digital, eu não sou uma nativa digital. Eu tenho internet na minha vida há muito tempo, eu tive acesso a computador há muito tempo, a tecnologias diversas, mas eu não nasci nessa era. Diferente do meu filho, por exemplo, que já sabe que aquela coisa do celular é touch, mesmo eu não deixando ele ter contato com tecnologia. Então, estamos vivendo momentos diferentes e os alunos as criaturas agora estão pensando diferente, e há necessidade de que a gente case bem e tenha uma harmonia entre a educação tradicional, e quando eu digo educação tradicional, eu estou falando do olho no olho, de ouvir o professor, de copiar, de escrever, de ter seu material, de fazer tarefa, né, o clássico, não vou nem dizer o tradicional, mas o clássico, que eu acredito como educadora que é importante sim, para que você não só adquira a língua, mas para que você a fossilize, você fixe bem o que você aprender, mas também algo que seja não só atraente, não só atrativo em telas ali, games, gamificação e tudo isso, mas usar, por exemplo, eu posso usar uma inteligência artificial para... ainda não domino isso, ainda não cheguei lá e não sei se eu vou conseguir tão facilmente, mas eu posso usar para preparar uma prova ou para preparar uma atividade X, desde que eu tenha a capacidade de revisar aquilo e o discernimento de saber, não, isso aqui que uma inteligência artificial criou é bom para mim e para o meu aluno, isso aqui é verídico, isso aqui é de fato útil para contribuir para minha aula, ou não, só foi um material que foi juntado ali, um compilado do que está na web, e aí de repente me foi oferecido aquele material. Então eu acho assim, esse momento nos exige, não só a mim, professora, mas todo mundo que trabalha com educação e quem desfruta de aprendizado online, exige que a gente tenha bons filtros, e para isso eu falo interpretação de texto, e quando eu falo interpretação de texto entre aspas, ter uma boa reflexão, entendimento de o que é real, o que é falso, a tal das fake news, isso é importantíssimo para que a gente saiba o que estamos consumindo online.
com certeza. Pra gente finalizar, qual que é o seu desejo para você e para o mundo daqui para frente? Nossa, essa pergunta eu acho que é a mais difícil. Bom, eu me tornei mãe há pouco tempo e refleti muito sobre isso. Foi uma decisão muito bem pensada. Até outros tempos eu pensava, gente, esse mundo tá de cabeça para baixo, nós estamos destruindo o nosso planeta, olha o caminho que a educação está tomando, eu não vou colocar um serzinho nesse mundo, não. E aí eu comecei a refletir por outros prismas e acho que amadurecer também mais, né? Fui refletindo mais sobre diversas questões. E quando eu tomei essa decisão de me tornar mãe, ela veio junto com: peraí, mas será que não? Se eu penso dessa forma, não está na minha alçada trazer um ser para esse mundo e criar um ser melhor para que o mundo tenha a esperança de ser melhor? Porque se mais pessoas pensarem assim, a gente ainda tem uma esperança, né? Por mais que tudo pareça tão extremo, tudo que estamos vivendo, de clima à educação, né, de tecnologia à pobreza, de diversidades, de necessidades diversas, eu acredito que o que eu quero para mim é conseguir reduzir o ritmo. Então, less is more, acredito que menos é mais, e refletir isso na vida do meu filho, que eu estou criando agora, e no mundo que me cerca, no meu micromundo, e depois para um macro. Se eu plantar sementinhas que forem colhidas mais para frente, eu acho que já valeu. Então é isso, quero agradecer demais a sua presença, Adriele. Muito obrigado. E, obrigada. Como eu disse antes, quero voltar uma entrevista sobre o teu projeto lá da Tinha Junqueira. Bom, então é isso. Se você gostou da entrevista, já deixa um like aqui embaixo, comenta. E se tiver alguma pergunta para direcionar para a nossa convidada, deixa aqui embaixo que eu encaminho para ela e respondo para vocês. Fechou? Perfeito, Pedro. Um prazer, brigadão.